Vamos ouvir o que Flávio Dino está dizendo para nós. O ministro Alexandre de Moraes estaria usando métodos da Lava Jato, concentrando excessivos processos, poderes e atitudes de investigação que são questionáveis. Pergunto sobretudo aos meus companheiros e companheiras do campo da esquerda, porque às vezes eu leio gente dizendo isso que você acabou de dizer. Não, está exagerando, etc. Mário, se não fosse o Supremo, essa entrevista estaria sendo feita no exílio. É importante entender isso. Lá eu estaria, lá você estaria, e a redação do Brasil 247 não estaria em São Paulo. Estaria em Lisboa, em Paris, em Roma, sei lá onde. Buenos Aires. Mas eu afirmo que não estaria em São Paulo. Porque sem o Supremo não teria tido eleição. Sem o Supremo, essa gente tinha conseguido fraudar a eleição. A palavra é essa, fraude. Sem o Supremo, esta gente, mesmo que com fraude tentada, perdesse, teria dado um golpe. Então, é no mínimo irresponsável, a estas alturas, buscar enfraquecer a instituição que foi e continua a ser, na hora presente, essencial para que o Estado Democrático de Direito fique de pé. Pois é, muitos comparando o modo de ação de Alexandre de Moraes com a Lava Jato, é isso mesmo? Se não fosse o pulso firme do Alexandre, é o que o Flávio Dino disse, muitos não estariam aqui agora para estar tendo essa conversa. Está tendo uma entrevista aí, rolando na rede, a entrevista de um empresário que ele mesmo está dizendo que ele era espião do Sérgio Moro. Peraí, Alexandre de Moraes não atua desse jeito. O modus operandi da Lava Jato não tem absolutamente nada a ver com Alexandre de Moraes. Ele sim está sendo firme. Se não fosse ele, lembra aquela vez que o Fábio Faria, lá nas eleições, ele disse que a campanha do Bolsonaro estava sendo prejudicada nas inserções das rádios, aonde o Fábio Faria disse que a propaganda eleitoral do Bolsonaro ela passava menos vezes que a do Lula e que eles tinham contratado uma empresa de auditoria para poder fazer um relatório referente a isso, que eles tinham descoberto que estava tendo essa diferença aí nas inserções de horário de uma campanha para outra. Aí o Alexandre de Moraes fez o quê? Foi lá e deu 24 horas para o Fábio Faria poder provar isso que ele estava falando no relatório dele. E o Fábio Faria provou alguma coisa? Não, o Fábio Faria não provou nada. O que ficou provado é que tinha realmente uma fraude, mas essa fraude não era referente à campanha do Lula querendo prejudicar o Bolsonaro, e sim o Bolsonaro querendo prejudicar a campanha do Lula. E outra coisa, vocês também se esqueceram daquela vez que o Valdemar Costa Neto, que ele também veio questionar o resultado das urnas eletrônicas, falando que as urnas elas não eram auditáveis, 60% das urnas não eram auditáveis. Aí o Alexandre de Moraes também falou para o Valdemar comprovar isso daí que ele estava falando. Ele comprovou? Não. E o que aconteceu? Ele teve que pagar uma multa de 22 milhões. E outra, com a prisão do Anderson Torres e do Mauro Cid, a Polícia Federal vem fazendo investigação. E no telefone do Mauro Cid, eles encontraram uma conversa do Bolsonaro com o Mauro Cid, onde o Bolsonaro dizia que ele tinha a intenção de prender o Lula assim que terminasse o primeiro turno das eleições, porque ele sairia vencedor. E eles também tinham a intenção de prender o Alexandre de Moraes. Pegaram o Alexandre de Moraes, sequestrar o Alexandre de Moraes e prender o Alexandre. Muitas pessoas vêm achar que o Alexandre de Moraes ele está sendo rude no modo de agir. Não, o Alexandre de Moraes está sendo firme. Se não fosse o Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF, é como o Flávio Dino disse, nós não estaríamos aqui hoje, porque a intenção do Bolsonaro era de dar um golpe. Bolsonaro cansou de incitar as pessoas a irem para a rua, até mesmo pegarem armas para poder defender a pátria. Mas a intenção dele era que essas pessoas arrumassem confusão, pegassem mesmo em armas, mas para quê? Para defender o governo dele. Mas ainda bem que isso não aconteceu.